Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Hoje, a sugestão de maquiagem que eu quis trazer aqui pra vocês é uma maquiagem mais opaca, sem muito brilho. Esse tipo de maquiagem tá voltando bastante, tem bastante famosos aí usando muito esse tipo de maquiagem, então eu quero trazer essa sugestão pra vocês também. E também, antes de começar esse vídeo, já clica no like e deixa bastante joinha pra alcançar mais pessoas. Não esquece de se inscrever nesse canal, já se inscreve pra ficar a par de tudo, tá? E também vai no meu Instagram, que é @byBrunaBandeira. Lá eu faço conteúdos mais profissionais, eu sou maquiadora profissional, então vai lá conhecer o meu trabalho também, tá? E vamos logo começar essa maquiagem linda. Antes de começar esse vídeo, gente, só quero avisar que continua tendo obra aqui perto de casa, estão construindo um prédio, então tava bem barulho, eles estão quebrando tudo aqui. Não sei se vai dar pra ouvir, mas se vocês escutarem alguma bateção aí, é de lá, tá? E pra começar essa pele, eu quero deixar ela bem limpinha, tá? Eu vou fazer uma pele bem hidratada hoje, eu quero uma pele com bastante viço, vou dar uma sugestão pra vocês de misturinha de base. Eu vou usar o tônico refrescante da Catherine Hill, tá? Eu vou aplicar ele no algodão e vou passar por todo o rosto pra tonificar bem a minha pele, que eu quero ela bem tonificada. Depois que a pele tá bem limpinha, tá? Depois do tônico, eu vou hidratar bem essa área aqui dos olhos. Eu vou usar o Hydra Blend da área dos olhos, que é da Daisy Peroso, tá? Vou aplicar um pouquinho aqui no dorso da minha mão e vou passar aqui, que eu quero usar um corretivo mais sequinho. Eu quero usar uma base mais hidratante e um corretivo mais sequinho pra dar um pouquinho mais de cobertura, tá? Depois de hidratar bem aqui essa área, eu gosto também de passar na pálpebra, aqui esse tipo de hidratante para a área dos olhos, porque às vezes a pálpebra da gente fica muito seca, tá? E eu gosto de hidratar essa área porque a aderência das sombras, o corretivo depois fica tudo melhor, tá bom? Então por isso que eu apliquei em toda a área do olho mesmo. E aí para hidratar toda a pele eu vou usar o BT Hydra Primer, o rosinha da Bruna Tavares, que ele é um hidratante mais potente, ele é mais grossinho. E ele tem uma hidratação muito boa, ainda mais agora que fica esse clima esquenta, esfria, tudo bem que tá mais frio que calor, mas ele é muito bom para quando a pele tá mais ressecada, ele deixa a pele bem hidratadinha. Pronto, já apliquei o BT Hydra Primer e ele vai ser o meu primer também, tá? Além de hidratante eu vou usar ele como primer, porque eu não tô sentindo necessidade de tapar os meus poros aqui, eu acho que eles estão bem fechadinhos já. De base, a dica que eu quero dar pra vocês de uma misturinha, são duas bases hidratantes, só que a diferença é que uma é mais líquida e a outra é um pouquinho mais densa, que é a base da Nina Secrets. Faz um tempinho que eu acho que eu não uso ela por aqui. A base da Nina Secrets, a Hydra Glow, com a base Fuse Mood. Por que que eu vou misturar? Porque essa base da Nina Secrets em mim, eu sinto que ela tá ficando um pouquinho mais clara, sabe? Não acho que tá ficando muito certinho o meu tom. E essa que eu comprei da Ruby Rose é a MC51, que é um pouquinho mais escura, mais amarelada, meio laranja. E eu consigo chegar num tom melhor pra mim. Então eu vou misturar as duas. E eu queria dar essa dica de misturar essas duas porque eu já tenho bigodinho chinês e linhas de expressão nos olhos. No bigode chinês sempre acumula um pouco, tá? Mas essas duas acumulou bem pouquinho mesmo. E eu gostei bastante do efeito, da cobertura que elas ficaram. Então por isso que tô passando aí pra vocês. Se vocês tiverem as duas, tenta pra ver como é que fica, porque eu curti, tá? Aí eu apliquei um pouquinho aqui da Nina Secrets e vou misturar com a Fuse Mood. A Fuse Mood, ela é bem líquida, ela até escorre e também é mais escura, como eu falei, tá? E aí eu venho aplicando aqui com a esponjinha mesmo, normalmente a base, tá? No rosto. Pronto, apliquei a base, tá? Vocês conseguem ver que elas não ficam com uma cobertura pesada, elas ficam com a cobertura média do meu ponto de vista, tá? Média leve, mas a base fica bem bonita, elas realmente ficam com acabamento mais hidratante, sabe? Eu tô gostando dessa pegada ultimamente. E aí, gente... Coloquei blusa de gola alta, não sei porquê, porque vai sujar tudo aqui. Mas enfim, eu vou usar um corretivo mais sequinho, porque eu quero um pouquinho mais de cobertura nessa área. E o corretivo que eu vou usar é o da Catherine Hill, na cor A1 e A2, tá? Eu vou misturar um pouquinho dos dois na pele, porque aí eu sinto que esconde um pouquinho a minha olheira. Eu não tenho tanta olheira, mas ele dá uma disfarçada e não ficar tão acinzentada, sabe? E aí eu vou usar o A1 aqui, e aqui assim, aplicar um pouco mais. O A1 nas laterais e o A2 eu vou aplicar no meio, porque só o A2 ele não clareia, sabe? Às vezes eu sinto até que ele escurece um pouco a minha olheira quando eu uso só ele.
E aí eu venho espalhando com a mesma esponjinha os dois e vou misturando já. Eu já venho puxando um pra cima do outro, aqui pra não ficar tão claro e nem tão escuro. E aí eu cubro um pouquinho as pintinhas aqui embaixo. Pronto, já espalhei todo o corretivo, tá? E aí de contorno, eu vou usar contorno cremoso também, eu não vou selar, vou selar ele só com pó. Que eu vou usar o corretivo da Vizela, que é o da tampinha azul, que tá sujo, na cor 10, tá? Eu vou aplicar ele um pouquinho aqui, assim e assim. E aí eu venho espalhando com a bundinha da minha esponja, que eu já tô usando bastante ele assim, eu tô gostando do acabamento, sabe? E aí eu venho batendo e esfumando bem de leve. E se ficar muito escuro, eu dou batidinha com o lado que tá sujo de base. Sem pegar mais produto, eu vou dar umas batidinhas aqui na testa pra ver se ele pigmenta bem. Porque aí eu não vou aplicar muito produto na testa, porque esses dias eu passei demais. Eu acho que tava exagerado, sabe? E aí no nariz, eu também vou usar o corretivo. Eu normalmente não gosto de usar muito corretivo no contorno do nariz, porque às vezes eu mancho muito, tá? Mas ultimamente eu tô conseguindo fazer até que bem. Às vezes fica um pouco escuro, mas consigo clarear depois com a esponja. Eu passo bem pouquinho do corretivo, porque ele em si rende bastante, tá? Venho com a bundinha de novo, bem apertada, e vou dando batidinhas aqui. O que eu tô gostando de fazer o contorno em creme, gente, é que ele fica muito mais sutil, sabe? Tá ficando muito mais clarinho, acho que fica aquela coisa bem natural. Então, ultimamente eu tô fazendo bastante assim com corretivo. Se você tem dificuldade com pó, tenta com corretivo pra vocês verem. Eu acho que talvez vocês se adaptem melhor. Pronto, fiz o corretivo do nariz no rosto todo, tá? E eu vou usar iluminador, tá? Eu peguei um iluminador velho, velho mesmo, eu acho que eu já usei ele por aqui. É o Hyper Real Glow da MAC, que eu tenho, bem velhinho mesmo. E eu vou aplicar pouco, vou tentar aplicar pouco. Vou usar o mais douradinho aqui no ossinho mesmo, zigomático, ponto mais alto, assim, vou dar uma espalhadinha. Pronto, apliquei assim, moderadamente o iluminador, tá? Eu gosto bastante de iluminador, mas como a gente vai selar ainda, depois ele vai sumir um pouco. De blush, faz um tempinho que eu não uso a paleta de blush da Francine Elk, e eu vou usar, o meu cremoso tá solto, tem que tomar cuidado aqui, eu vou usar esse que é o mais escurinho, que eu acho que é o Marsala, tá? Não vou pegar nenhum com brilho, vai ser só ele, sem brilho mesmo, mais opaco. Acho que até combina com a cor da minha blusa esse blush. Vou dar umas batidinhas aqui. Acho que eu dei uma leve exagerada no blush, bem de leve. Eu vou tirar um pouquinho aqui assim o excesso, só pra não ficar tão exagerado. Antes de selar a pele, eu vou usar a Bruma Proteção Urbana da Ruby Rose em todo o rosto, tá? Pra dar mais vício e também o pó ficar bem seladinho, ficar bem bonita essa pele. Pra selar a pele de hoje, eu vou usar o pozinho da Bruna Tavares na cor Light. Vou tirar todo o acúmulo de corretivo aqui embaixo. Vou pegar minha esponjinha velhinha e vou passar aqui. Pó aplicado. Eu vou tirar ele com um pincelzinho pequeno que eu consigo ir apertando ele na pele bem assim de leve pra fazer ele entrar em todos os pontinhos, tá? E aí eu tiro todo o excesso do pó. E selo também o contorno, tá? Pode deixar o contorno sem selar, senão sai fácil. Pelezinha pronta, gente. Essa pele fica bem bonita e fica bem natural e bem confortável, tá? Ela não tá pesada assim, nem nada. Tá uma pele bem confortável mesmo. E aí na sobrancelha, eu fiz a minha sobrancelha recentemente. Eu adoro fazer rena na sobrancelha, mas ela já saiu. Eu vou usar a Brown Up Fix Lamination. Eu já falei aqui uma vez que eu não gosto da sobrancelha muito levantada, eu realmente não gosto, mas eu tô gostando de deixar ela um pouquinho mais durinha com a pastinha, essa pastinha aqui, e depois eu venho com a pastinha da Mojave e faço um desenho bem de leve, sabe? Ou se não, tipo, se eu quero que a sobrancelha fique mais natural, eu deixo ela sem a pastinha mesmo, tá? Porque eu tenho bastante pelinho na sobrancelha até, minha sobrancelha ela tem pelinho, não tem tanta falha. Ela é mais clarinha aqui no início, que é onde eu gosto de deixar mais demarcado, sabe? Mas eu tô achando que hoje eu vou deixar sem. E aí eu só vou pentear assim pra cima. É tipo um soft brown lamination. Sabe? Mais ou menos isso. Eu gosto dele mais deitadinho aqui de lado. Então eu
passando a pastinha. Depois eu venho com a bundinha do cabinho e dou só uma apertadinha, sabe? Pra dar uma fixada. Assim, ó. Tá vendo? Dá uma levantadinha. Não tá aquela coisa demais, né? Você vê, a gente fala que não gosta, depois a gente gosta do negócio. Então melhor falar. Nada. Então vou levantar essa daqui também. Pronto, fiz as sobrancelhas, tá? E aí, eu vou fazer um olho com vocês e o outro eu faço depois, tá? Como eu já apliquei o corretivo aqui na pálpebra, eu acho que eu vou ter que aplicar um pouquinho mais, porque esse corretivo ele é bem sequinho. Eu vou aplicar a cor 1, só um pouquinho mesmo, para deixar molhadinho aqui o olho. Eu quero fazer um cut crease hoje, tá? Quero fazer um cut crease com o BT Velvet White, o branco, pra deixar bem marcadinho aqui, mas eu vou usar sombras opacas mais clarinhas pra selar ele, pra ficar tipo um nude. E aí, pra fazer os tons de marrom que eu quero, eu vou usar a paletinha Special Day da Mariana Saad e eu vou começar usando o mais escuro. Vou começar usando o Together, que é esse marronzinho mais fechado. Vou usar o espelho da paleta mesmo. Eu vou tentar fazer um côncavo mais concentrado, sabe? Vou usar um pincelzinho da Macrylan, o 06 da linha WB500, tá? Vou pegar a sombra Together aqui e vou marcar ela aqui. Vou pegar um pincel limpo. Eu só fiz uma marcação mesmo com a sombra e eu quero vir já esfumando as bordinhas dela bem de leve. Para fazer uma transiçãozinha dessa cor, para não ficar tão escuro, eu vou usar a Honey, que é essa um pouquinho mais claro, marronzinho. Vou usar um pincel da Alice Salazar, tirar o excesso da sombra e vou vir bem na diagonal aqui, tá? Assim. Eu estou com um machucado aqui, tá? Na minha pálpebra, que eu me machuquei tirando um pelinho, mas não tem problema. Eu vou voltar com o pincel que tá sem produto, que é o maiorzinho, e vou espalhar um pouquinho aqui pra fora. Eu tentei dar um zoom, tá, com a câmera. Eu espero que vocês consigam ver bem aqui, que eu quero que vocês consigam ver bem a partir dos olhos, tá bom? Aqui eu não fiz nada demais agora, eu só esfumei mesmo com o pincel limpo. Aqui essa parte da sombra que eu usei a Honey, com o pincelzinho AS8 da Alice Salazar. E aí, eu vou voltar mesmo com a Honey, que eu quero continuar essa transição bem por cima da cor Together, que era a cor mais escura, tá? E aí eu venho aqui e vou esfumar bem por cima mesmo, porque eu não quero que veja onde termina uma e começa a outra. E sempre com a mão bem levinha. E vou trazer essa cor Honey bem pra cá, pro início do olho. Pra continuar uma transição bem de levinho, eu vou usar essa cor Sweet, o mesmo pincel que eu usei a Honey, pegar um pouquinho dela e vou vir por cima mesmo da Honey para chegar aqui perto da minha sobrancelha. Vou pegar um pincel limpo, sem nada, tá? Eu só vou passar um pouquinho desse pincel aqui assim, ó, só para dar uma limpadinha, porque depois eu vou vir com um pó compacto aqui para deixar um pouquinho mais gatinho, tá? Esse esfumado. E aí agora eu vou fazer um cut com o BT Velvet White, branquinho. Eu vou usar um pincelzinho mais fininho que eu tenho, que é um língua de gato pequeno. Ele não tem gravação, não tem nada, tá? É um pincelzinho velhinho mesmo que eu tenho, que é de um kit que eu não lembro qual que é. Vou pegar o BT Velvet White, a cor branquinha, e vou marcar o meu olho, meu côncavo. Espero que eu consiga. E aí eu vou marcar bem onde eu faço. Só dar umas batidinhas aqui para tirar o excesso corretivo, bem onde tem a curva do meu olho. Ó, tá até escondido, viu? Marquei aqui, mas tá escondido. E aí eu vou subir um pouquinho mais. Vou aproximar mais o espelho aqui de mim. Consegui fazer. Ainda tá um pouquinho baixo, eu ainda aumentaria mais, mas... Fico com medo de mexer e depois dá errado, sabe? Daqui a pouco me surge de branco. Mas eu consegui fazer, como eu tava com corretivo na pálpebra, eu acho que o BT Velvet ele só não fica tão bem quando você tá com uma pálpebra meio úmida, sabe? Eu acho que fica melhor com a pálpebra seca. Mas não tem problema que eu vou passar sombra. Só pra dar
um esfumado melhor aqui na transição desses dois, eu vou voltar com a cor Honey e um pouquinho da Sweet, vou misturar aqui bem pouquinho. E vou passar aqui, bem pertinho do branco, para fazer uma transiçãozinha, tá? E eu vou voltar com a cor mais escura também aqui, para reforçar mais ela. Eu venho com o pincel bem de leve, volto agora com a Together, que é o marrom mais escuro. Para selar o BT Velvet, eu vou usar a paletinha Soft Nude da Ruby Rose, tá? Ela tem uns tonzinhos mais clarinhos aqui em cima. E eu vou usar Strip e Perform, acho que é assim que fala, tá? Vou pegar... Gente, que pincelzinho que eu vou usar agora? Vou usar um pincelzinho antigo da Boticário que eu tenho. E eu vou misturar as duas sombras mais clarinhas, tá? Que uma é mais laranjinha. E aí eu vou vir aqui, deixa eu só dar uma batidinha. Ele fica meio estranho quando tem corretivo por baixo. O olhinho, ó, é isso. Eu nem vou fazer um ponto de luz, tá? Que eu quero ela bem opaca mesmo. E aí eu vou fazer um delineado com a canetinha delineadora, deixa eu pegar, da Francine Elk, tá? Que eu vou usar. E eu vou fazer um delineado mais ou menos. Não sei se eu vou fazer muito puxado. Vou fazer um pouquinho puxado. Vem aqui. Fiz um delineado. Fiz assim, não puxei, não quero fazer puxadinho, sabe? Eu quero ele assim mesmo. Até porque eu acho que fica mais chique, você consegue usar mais, talvez. E aqui, pra quem lacrimeja muitos olhos como eu, sempre acaba borrando um pouco. Sempre dá uma borradinha. Então, às vezes, eu prefiro não fazer aquele foxy, tá? Então, fiz aqui esse delineado. E aí, eu vou fazer o outro olho. Vou mostrar pra vocês os cílios, metade dos cílios que eu vou colar. Pra gente finalizar a maquiagem com a boca bem opaca também, bem nude. Finalizei os dois olhos, tá? Finalizei assim, fiz delineador, tive que engrossar mais o delineador porque a canetinha tava agarrando muito a minha pálpebra e tava começando a ficar cheio de textura da pele, tá? Então tive que engrossar, infelizmente, o delineador. E os rímels que eu vou usar vai ser o da Ruby Rose e o Volume Define da RK by Kiss, tá? Vou misturar um pouquinho dos dois e vou colar uns cílios postiço, mas no finalzinho do olho. Eu não quero colar muito no começo, apesar de que os meus cílios sempre dá pra ver quando é cílios postiços no final, porque os meus pelinhos são bem ralos e curtos, mas eu vou colar só no final mesmo. Eu vou usar uns cílios, gente, que tava numa cartelinha da Macrylan, ele não tem nome, tá? Mas ele era um cílios bem comprido mesmo e bem pontudo, aqueles que começa pequeno aqui e termina bem grande no final. E aí eu cortei bastante do final dele e peguei só esse pedacinho, que eu acho que ainda tá grande pros meus cílios. Mas eu vou usar ele da metade, mais ou menos da metade pro final do meu olho, com a colinha da IN, tá? Super Strong. Por isso que eu passei bastante rímel no meu olho, porque senão fica muito feio o começo dos cílios. Que eu tenho bem pouquinho cílios e aí fica nada de cílios e um cilião grande do nada, sabe? Então eu dei uma caprichadinha na máscara. Eu gosto de aplicar os cílios com a mão mesmo, tá? Eu seguro ele assim pra baixo, olho bem pra baixo e grudo. Mesmo que a cola fique assim, não tem problema que ela seque e fica transparente. Cílios postiço aplicado, olha o efeito que dá. Bem bonequinho, eu amo esse cut crease assim, bem opaco, sabe? Fica tão lindo. E aí, na parte de baixo, eu vou aplicar um pouquinho das sombras que eu usei em cima também, tá? Que vão ser as mesmas. Vou usar um pincelzinho menor, assim. Eu vou usar primeiro a Honey, aqui. E vou pegar um pouco da Together só no finalzinho. Nos lábios, eu vou contornar com o da RK by Kiss, o Nude Rosé, que é um dos lápisinhos que eu mais uso. Pronto. E eu vou usar no meio o BT Lux Nat da Bruna Tavares, pra fazer tipo uma boquinha mais clarinha, sabe? Só pra dar mais um pouquinho de luz no meio da boca, eu vou passar um pinguinho do corretivo A1. Vou espalhar com o dedo. E pronto, gente. Finalizei a make toda. Fiz um degradê, tentei fazer um degradê aqui de batons.
ficou bem bonito. Eu amei esse cut crease, tá? Amei, 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 amei. Pra quem tem olhinho pequeno, tá? Fica até uma sugestão, porque ele aumenta o olhar, tá? Então fica essa sugestão pra vocês, não sei se vocês vão gostar. É um pouquinho chato de fazer, mas na prática você consegue, você chega na perfeição rapidinho, tá? E fiz esse delineado. O delineado eu fiquei chateada porque eu tive que ir engrossando o delineado, porque um ficou bem peguentinho, ele começou a pegar na textura da pele, ficou marcado, e aí eu tive que engrossar o outro também. Mas eu gostei do resultado da maquiagem. Deixa nos comentários o que vocês acharam, por favor, eu quero muito saber o que vocês acharam dessa maquiagem, tá? Ela não é uma maquiagem que dá muito trabalho, é só você construindo mesmo o degradê de sombra. Se você tiver os pincéis certos, você consegue, e com a mão leve você vai conseguir também, tá? Mas fica essa sugestão de maquiagem. A pele, ela ficou bem opaca, apesar de ter o iluminador aqui, não tem muito iluminador, tem pouco iluminador, tá? Mas a pele ficou bem opaca. Eu amei o conjunto do blush, até porque combinou com a minha blusa. Bem chique ela. Mas ficou bem bonito, eu gostei bastante do contorno, a sobrancelha bem natural. Não apliquei iluminador abaixo da sobrancelha nem no cantinho, deixei o cut mais opaco mesmo, tá? E aí conta pra mim o que vocês acharam, se vocês vão reproduzir uma make assim, me marca que eu vou ficar muito feliz em saber, tá? Não esquece de clicar muito no like, gente, vai me ajudar muito a chegar em mais pessoas. Se inscreve nesse canal se você não é inscrito e também vai no meu Instagram, viu? @ByBrunaBandeira, pra vocês verem mais a minha vida profissional, os meus atendimentos que eu faço por lá, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada e um grande beijo.